Tudo bem, colegas? Eu vou falar agora sobre o Código Penal de 1969. Este código tem uma questão curiosa, porque ele foi publicado e era para entrar em vigor logo em 1970 e teve seu período de vacância prorrogado uma, duas, três, quatro, cinco vezes, até que ao cabo, em 1978, ele foi revogado sem nunca entrar em vigor. Então aconteceu uma coisa extraordinária. Ele foi publicado, houve um grande estardalhaço em relação ao debate no meio jurídico, as editoras publicaram, naquela época era muito importante, edições impressas, os especialistas fizeram debates, as classes que atuam no setor, os advogados, os promotores, os delegados, juízes, discutiram esse código, mas ele nunca vigorou. Então ele é conhecido como Código Penal natimorto, que nasceu morto. Ele veio com a intenção de substituir o Código de 1940, inclusive no início com a pretensão de adaptar a legislação ordinária, a legislação penal, à Constituição Democrática de 1946. Porque vocês se recordam que o nosso código é de 1940, de um período autoritário. Quando foi promulgada a Constituição de 1946, os juristas, os intelectuais, os políticos acharam que era a hora de nós termos também uma legislação nesse setor que tivesse uma relação com a doutrina democrática da Constituição de 1946. Então começaram os estudos, as comissões, os debates, só que aos poucos isso foi se desenvolvendo, mas também a situação política do país foi se complicando. Quando isto estava quase pronto, veio o golpe militar de 1964. Então, a comissão que elaborou esse projeto, que levou para o Congresso, tinha tudo concluído, só que em 1969, 1968, na verdade, no final de 1968, o Congresso foi fechado pelo ato institucional número 5, do então presidente Costa e Silva, o ditador de plantão da época, que era um general do Exército e que adoeceu em 1969. Em 1969, inclusive, tomou o controle do governo uma junta militar que editou, então, através de um decreto-lei, este Código Penal, o Decreto-Lei 1004, de 21 de outubro de 1969, então, é que instituiu o Código Penal, que é chamado de Código Penal de 1969. Naquela ocasião, o Costa e Silva tinha sofrido um AVC, uma trombose cerebral, tinha sido, portanto, afastado por razões de saúde do poder, ele que tinha sido o segundo mandante da ditadura militar, o primeiro foi o Castelo Branco, e quem era para assumir era o vice, ele tinha um vice, tinha ocorrido uma eleição indireta, né, em que ele se elegeu como presidente da República, através de um chamado colégio eleitoral, e o vice era Pedro Aleixo, um civil, né, um político da UDN do estado de Minas Gerais. A junta militar não deixou o vice assumir, depois, inclusive, esse vice foi cassado no seu mandato de vice, logo em seguida, né, ali durante o transcurso do exercício do poder por esta junta militar, foi editado o ato institucional número 12, que cassou o mandato do vice-presidente da República. O Costa e Silva morreu, né, logo em seguida, também neste ano, em dezembro de 69. Esta junta, então, promoveu uma eleição e, em seguida, se elegeu no ano vindouro o Emílio Garrastazu Médici, que começou a governar, então, em 70, e que foi um dos militares mais duros. Costa e Silva e Médici teriam sido os ditadores mais, vamos dizer assim, severos do regime militar de 1964. O código ele não tinha propriamente uma relação com esse governo, era um código que tinha sido feito por juristas liberais, juristas afinados com a Constituição de 1946. Por exemplo, um dos mentores do Código de 1969
era o Heleno Cláudio Fragoso, um militante dos direitos humanos. Havia uma relação muito forte desses juristas com a Constituição de 46, que por suas vezes guardava assim uma relação muito profunda com a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, né? A ONU foi instituída para preservar as relações internacionais, as democracias dentro dos países que se filiaram a ela, e fez uma declaração dos direitos humanos. É uma declaração que vem na espiral aí daquela famosa declaração da Revolução Francesa, e que apregoa, não é, a supremacia dos direitos e garantias individuais a determinadas doutrinas de segurança. Ora, o regime militar tinha, por excelência, uma afinidade com a doutrina de segurança nacional. Portanto, o regime militar não era simpático a esse código, mas também não tinha nenhuma aversão, porque, na verdade, o problema deles não era o chamado crime comum. Eles não estavam interessados em aumentar penas para o furto, para o roubo, para o homicídio, para o crime que acontece, digamos assim, na relação comum da sociedade. Eles estavam preocupados era com o crime político, tanto que esta junta militar, ela editou a segunda Lei de Segurança Nacional da época da ditadura, em 29 de setembro de 1969, através do Decreto-Lei 898, foi editada a Lei de Segurança Nacional. Esta, sim, era um assunto, digamos, de primeira grandeza para eles. Através dessa Lei de Segurança Nacional, se podia, através dos tribunais militares, punir aqueles que eram adversários políticos, que eram chamados, então, de terroristas, criminosos, terroristas, através de diversos tipos penais que foram ali instituídos, inclusive penas diferentes, totalmente diferentes das penas existentes no Código Penal. Nessa Lei de Segurança Nacional, nesse Decreto 1898, de 29 de setembro de 69, foi instituída a pena de morte para aqueles que praticassem determinados crimes, que era contra o que se chamava, então, de interesses objetivos permanentes da nação. Todos os conceitos estavam relacionados com essa chamada doutrina de segurança nacional, que era a ideologia que fundava a ditadura militar instituída por Castelo Branco em 64. Castelo Branco e todos os demais militares, né, que faziam parte desse levante, civis que estavam junto com eles, e inclusive os seus sucessores. O Código, que é o que nos interessa, o Código Penal, portanto, não era uma coisa cara aos ditadores. Por outro lado, os civis, em primeiro lugar, tinham pouca voz para se manifestar acerca de qualquer assunto naquele momento. O Congresso Nacional só tinha o poder de dizer sim, né? Quando dizia não, sofria, por força desses atos institucionais, intervenções, e havia cassação de mandatos de deputados, de senadores, de governadores, de juízes, de integrantes, inclusive até do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o debate estava totalmente bloqueado por parte da sociedade civil. Mesmo aqueles que tinham formulado o código não queriam que este código, digamos, esse filho tão querido, se transformasse, não é, fosse adotado por supostos padrastos assim, não é, então tão desumanos. Portanto, houve um distanciamento, uma falta de interesse, e na medida em que o Congresso era reaberto, foi colocado uma lei que prorrogou o período de vacância. Como você sabe, sempre que uma lei entra em vigor, esta lei tem um prazo para começar a ser exigida. Isto se chama período de vacância. Tem uma legislação própria que regula esta questão. No nosso caso brasileiro, tem a Lei Complementar 95, tem uma outra lei que é a atualização, na verdade não é uma lei, é um decreto-lei lá do tempo do Getúlio, mais uma vez, o decreto-lei 4.657, de 4 de setembro de 1942, mas com a redação dada pela lei 12.037 de 2010, que fixa em 45 dias o prazo de vacância de uma lei quando não houver menção expressa no próprio texto da lei. Quando se trata de um código, quando se trata de uma legislação mais complexa, normalmente o prazo de vacância é de 1 ano. Neste caso específico deste código de 1969, o prazo foi de 6 meses inicial.
depois foi postergado por mais um ano, mais um ano, mais um ano, mais um ano, e então em 1978, portanto já quase 9 anos depois, em 11 de outubro de 1978, foi aprovada uma lei, a Lei 6.578, revogando definitivamente este código, que nunca entrou em vigor e que teria sido uma alternativa democrática ao Código Penal de 1940. Na verdade, então, este Código de 1940 só vai sofrer uma alteração mais severa em 1984, nos estertores da ditadura, quando o presidente da República era o general Figueiredo e o ministro da Justiça era o Ibrahim Abiaquio, também um jurista conservador de Minas Gerais. Na época se fez uma alteração da parte geral do Código, porque não houve possibilidade de se fazer uma alteração total, uma reforma completa, como era desejado inicialmente por uma comissão que trabalhou o desenvolvimento desse texto. Daí, já nesta época, também os juristas estavam mais interessados na reforma constitucional que vai acontecer em 1988. Aliás, o tema da nossa próxima discussão vai ser exatamente os rumos do direito penal a partir da promulgação da Constituição de 1988. Aí sim há uma nova influência, definitivamente o Código Penal deixa de poder incidir aquelas questões mais autoritárias que vinham lá de 1940, porque o espírito da ordem jurídica nacional passa a ser o espírito do Estado democrático de direito calcado nas liberdades e garantias individuais. Mas esta é uma outra história que nós vamos conversar em outra oportunidade. Um grande abraço e bons estudos.